As condições de vida das mulheres privadas de liberdade em Minas Gerais foram tema de um estudo qualitativo de professoras da PUC Minas. O resultado do levantamento foi o livro Mulheres na Prisão, lançado agora em maio e que procura dar voz a essas mulheres. Para trazer mais informações, está aqui conosco uma das autoras do livro, a professora Betânia Diniz Gonçalves, diretora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Como é que partiu, de onde partiu essa pesquisa? Bom, então, por parte de nós três autoras, né, eu, a Carolina e a Cristina, há um investimento muito grande e curiosidade, a gente gosta muito de saber da vida das mulheres, em vários assuntos, né? E a Carolina estava trabalhando com política para as mulheres e na secretaria, né, federal, e então houve uma necessidade de saber mais sobre as mulheres em situação de prisão. Um dia ela me ligou e falou: Betânia, vamos pesquisar a vida das mulheres na prisão? Eu falei: Carolina, eu ainda não tive acesso a isso. Ela falou: não, vamos sim. Eu falei: vamos. Aí era a época do FIP, a PUC estava com um edital aberto. Num prazo muito curto, a gente fez a proposta e apresentou ao FIP. Então, o que nós buscamos nessa pesquisa? Primeiro, conhecer a vida das mulheres, a condição de vida das mulheres na prisão e qual que seria a possibilidade de uma reinserção pós-cumprimento de pena, né? Então, nos interessou isso. É uma pesquisa qualitativa, a gente ouviu 28 mulheres fazendo 3 grupos focais. E interessante porque essas mulheres, em cada uma das penitenciárias, já havia cumprido pena em outras penitenciárias, o que nos permitiu, é um estudo sim qualitativo, mas nos permitiu saber um pouco da vida das mulheres em outras penitenciárias, além das 3 que a gente ouviu, né? Então, a metodologia de grupo focal, normalmente você tem um roteiro de entrevista, tem algumas questões, né, que estão embasadas no nosso objetivo. A gente sentou com as mulheres em grupo e fomos conversando com elas sobre essa temática. Em 2 penitenciárias, nós não tivemos autorização para conversar com elas em separado. Tínhamos sempre um agente, o que compromete um pouco. Mas, mesmo assim, o que elas nos trazem é um conteúdo que precisa ser denunciado, que precisa ser publicizado, né? É preciso dar visibilidade ao que elas estão vivendo. Tem um perfil em comum, essas 28 mulheres entrevistadas? Tem um perfil. São mulheres mais jovens, muitas mulheres na faixa de 18, 20 anos. Atualmente, no contingente carcerário, é mais ou menos 8% da população carcerária, né? E são, a maioria, mulheres negras e com baixa escolaridade. E a gente não investigou qual foi o crime que elas cometeram, mas de uma maneira geral, e porque isso não nos interessava, né? Mas de uma maneira geral, tem um envolvimento com a questão do tráfico. Sim. Elas são pequenas, que circulam com pequenas quantidades, alguma colaboradoras coisa. de alguma forma. No tráfico, né? E é muito interessante como que esse é um aspecto importante, né? Indica um crime de baixa violência, é uma questão que talvez pudesse ser tratada de uma outra forma e não com um encarceramento em grande quantidade, né? Não tem um teor de uma violência muito grave aí, né, socialmente. Mas, ao mesmo tempo, em torno, por exemplo, da relação delas com o tráfico, elas vão construindo que é a relação de trabalho delas. Tem um momento em que a gente está reunido com algumas mulheres, nesse momento, inclusive, não havia agente penitenciário conosco, foi o único grupo. Perguntamos assim: e aí, vocês trabalhavam antes de vir para a penitenciária? O que era o trabalho seus? Foi em coro a resposta: no tráfico. Sabe? Então, assim, isso é um fator importante de pensar, porque se para elas há um registro de que o tráfico é o espaço do trabalho, é reconhecido como trabalho, se ela não tiver uma condição de se reorientar, de se reeducar, é no tráfico que ela vai voltar. Continuar. É para o tráfico que ela vai voltar. Aprender uma profissão, se qualificar de alguma forma. Isso mesmo, né? Então, assim, o trabalho, então, passa a ser um fator muito importante na reeducação. Sim. Porque ela tem que ter outras opções quando Claro. ela sair, né? Tem uma fala delas, que eu acho que é legal trazer fala também, né? Ela estava começando um trabalho numa das penitenciárias. Ela ganharia R$ 180 por mês.
E contou para a mãe toda feliz, mãe, estou recebendo R$ 180. A mãe falou, só isso? Né? Então, assim, porque no tráfico ela receberia um valor maior, né? Mas, então, assim, é um olhar importantíssimo. O trabalho como fator de reeducação no momento em que elas estão encarceradas, né? Senão o retorno vai ser para onde elas, de novo, retornarão a uma criminalidade, de novo retornarão à penitenciária. Né? Essas mulheres nessas penitenciárias onde vocês as entrevistaram, tinham ali, você falou que ali uma delas conseguiu um trabalho lá dentro para ganhar R$ 180, mas todas tinham uma opção de trabalho ou de qualificação dentro da penitenciária? Então, não. Né? O que a gente verifica? Há algumas penitenciárias, em algumas penitenciárias, há a educação formal. Há a possibilidade de educação formal. Naquele momento da pesquisa, elas nos contaram que uma detenta fazia curso superior em uma universidade em Belo Horizonte. Mas algumas delas, analfabetas, né, não tinham acesso nem na penitenciária e nem antes da penitenciária à educação formal. Né? A educação formal e o trabalho, né? Que são duas questões importantes aí na nossa vida. Em relação ao trabalho, algumas penitenciárias tinham sim atividades, outras não. Tem uma fala também que estou me lembrando, que é o seguinte, uma fala assim, por que os homens são tratados na penitenciária de uma maneira diferente que as mulheres? Eu já fui num shopping e lá tinha exposição de artesanato que os homens fizeram. Por que às vezes o que a gente faz não é remunerado e os homens têm remuneração? Né? Então, assim, mulheres na prisão não são tratadas com a singularidade de questões específicas das mulheres. A penitenciária ainda é vista como um lugar para os homens. Pensada, construída para homens, né? Então, assim, algumas questões que são do atravessamento social mesmo em torno da vida das mulheres, né? O que socialmente muitas vezes prevalece? Que o lugar da mulher é onde? Não é no trabalho, né? É na casa, é no cuidado. Então, por que o trabalho dela tem que ser remunerado ali na prisão? Tem que ser, né? Algumas são arrimo de família, com certeza. Algumas são... o dinheiro que ela ganha ali, ela manda para casa, ela também pode comprar material de higiene pessoal, sabe? Porque não há uma oferta desses materiais de necessidades específicas das mulheres, né? Então, o tratamento em torno do trabalho é diferenciado para homens e para mulheres e muitas das vezes, em relação às mulheres, a situação é mais precária ainda, né, do que para os homens. Certamente um grande desafio aí para as políticas públicas voltadas aí para esse setor, né? Então, assim, o livro, eu sinto que ele tem um alcance que é limitado, né? Nós temos uma pesquisa que é qualitativa, que não é quantitativa. Todas as duas formas de pesquisa, elas têm o seu valor. Claro. Né? Mas a quantitativa, ela vai expressar uma quantidade maior de dados e tal. Mas ele traz para nós a oportunidade de denunciar algumas situações que as mulheres estão vivendo e de apontar aspectos sobre os quais são necessários que sejam pensadas políticas públicas. Né? Um outro ponto também que eu acho muito importante que a gente constatou, a relação das mulheres com os filhos. Se uma mulher fica detida numa penitenciária próxima da casa, os filhos podem ir, a família pode ir. Se ela fica longe do território onde estão as relações familiares, é muito mais difícil, ela fica mais ainda abandonada, né? Então, tem uma fala também de uma. Quando eu estava na penitenciária tal, os meus filhos iam sozinhos, os adolescentes. Agora aqui, eles precisam de companhia, então eles não vêm aqui me ver. Então, assim... Isso certamente faz uma diferença grande para o tempo que elas passam lá dentro, né? O a aspecto presença dos filhos. Afetivo e porque, assim, socialmente está na mão das mulheres o cuidado com os filhos. E muitas delas não têm companheiros, estão abandonadas pelos companheiros na medida que foram presas, né? Às vezes, a própria prisão é decorrente de uma relação afetiva. Claro. Ela cumpre com esse companheiro um contrato aí no tráfico, mas quando ela é presa, ela é abandonada. E, então, assim, mas de todo modo, para as mulheres, a relação com os filhos, ela tem uma importância muito grande. E
e a situação de estar encarcerada, os limites todos que o encarceramento traz e ainda privada do afeto, né? Então, assim, são só situações que intensificam. Então, pensando, por exemplo, em políticas públicas, um aspecto importantíssimo seria essa coisa da localização, onde essa mulher vai cumprir essa pena que ela tem que cumprir. Se ela cometeu um crime, ela tem que cumprir, né? Podemos até repensar, assim, haveria, em termos de legislação, outras possibilidades, né? Assim, dependendo do tipo do crime, que essa penalidade fosse mais proporcional. Tão maior, né? Assim, tem uma ideia, muitas vezes, né, que prevalece socialmente, é que quem está cumprindo pena não tem que ter direitos, né? Então, assim, ela tem que ser penalizada. Mas, na verdade, quem está cumprindo pena tem que pagar pelo crime, mas ela tem que ter garantias de direitos de saúde, de trabalho, de educação, garantia de direito, por exemplo, de ter uma roupa adequada ao frio, né? Quando está na época de frio, que no encarceramento ela tem uma roupa adequada. Então, com esse jeito de pensar socialmente, né, de uma punição em cima de outra punição, às vezes as situações vividas pelas mulheres e pelos homens encarcerados ficam invisíveis. Eu acho que a contribuição nossa é essa, é dar visibilidade ao que as pessoas estão vivendo. Quem tem que cumprir pena, que seja, né, que seja feito, mas que ao mesmo tempo tenha garantia de reinserção, né? Que seja de uma forma digna. Obrigada pela presença, professora. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima.